cada pessoa ela tem uma relação muito diferente com o dinheiro. Mas, querendo ou não, é algo que é universal. Então, todo mundo gosta ou quer ganhar mais dinheiro, seja para realizar os seus sonhos, seja para ajudar as outras pessoas, seja para ajudar a família, seja independente do motivo, para fazer uma viagem, para comprar uma casa, para comprar um carro, enfim. A gente que tá na internet, a gente atrai muito essas pessoas através disso. Até pela vida que eu tenho, até pelas coisas que eu posto, que eu mostro. Quando eu comecei, eu também fui atraído por isso. Uhum. Então eu tava numa posição de pobreza e eu queria a riqueza. Só que quando você chega na riqueza, você vê que, ok, é igual quando você dá o primeiro beijo, fala assim, tá, beleza, o que aconteceu depois, né? A sua vida ela não muda tanto, ainda mais se você faz isso de maneira mais linear, não muda tanto. Então você fala assim, ok, fiz o meu primeiro milhão, mas e depois? É o 10? É o 100? A pessoa que quer faturar o primeiro milhão, quer ter o primeiro milhão na conta e ela tem aquilo, se ela não ter os próximos sonhos, não vai ter o que move ela. E querendo ou não, a gente como humano, a gente tem nossos sonhos, a gente é movido por isso. Então quando eu ganhei dinheiro, isso amplificou ainda mais. O dinheiro, ele sempre é um potencializador, né? Então se a pessoa ela não tem uma base muito boa, o dinheiro pode ser perigoso, inclusive. Sim. Você pode ganhar muito dinheiro e pode dar ruim na sua vida porque você ganhou dinheiro. Verdade. Porque as possibilidades que você vai ter são maiores, o poder que você tem é maior. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Lembre de falar sobre o que vai rolar entre as duas gerações com o IA. O 40 a mais e a galera da idade do Iago. Cara, vai ser algo lindo. Eu penso que tem algo de Deus aí, converter o coração dos pais aos filhos. Me lembra disso que foi a parte do IA lá do Nitro X? Foi a parte mais louca, dizer que essa galera 40, 50 vai ser reinserida no mercado por um detalhe aí, tá? Isso aí é louco. Eu vi em sala fechada, viu? Mas vamos lá. Televisão não tem cheiro, internet ainda não tem o cheiro. E a gente fez alguns bastidores aqui com você. E teve um momento que fiquei eu e você só na sala do talk show aqui, na outra sala do estúdio. Uhum. No nosso complexo aqui, na nossa estrutura. E eu quero transmitir isso para a galera de casa, tá? O Iago é o que vocês estão vendo aqui. Lá no bastidor, sem câmera ligada, não oscilou. Muito posicionado, e eu amei isso, eu amo gente de verdade. Uhum. Porque, cara, eu falo que, né, teve um amigo que faleceu recentemente, 3 dias a gente já tá derretendo, virando lama, quando a gente morre. Sim. Tá entendendo? Então, parece que você entendeu muito rápido, eu não sei como isso, velho. Essa sinapse sua de entender que a vida é como se fosse um vapor e tem que ser, não faz replay. E lá no bastidor, essa tranquilidade, não é que ele é coitadinho lá no bastidor, não. Ele é esse cara posicionado, humilde, de verdade, família, Deus. É louco, porque é muito bom lidar com você lá. Eu não sei sua opinião sobre mim, tá? Pode falar aí já. Não, um cara abençoado aí. Porque agora eu vou calar a boca, né? Para o Joel J eu dizer que eu tô modelando ele, eu tenho que ficar mais calado. Mas o Iago é de verdade, gente. E vocês que vão para as imersões, eu quero fazer projetos com ele, que Deus permita que a gente tenha essa aliança. Né? Depois a gente vai falar para você, a gente tira pessoas da rua, que massa, do crack e leva para casas de recuperação. Hoje a gente deu café da manhã, né, amor? Sim, moradores de rua. Então a gente fala sobre isso em off contigo. Legal. Né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas por que você quer dinheiro, SG, muito, milhões? Porque eu tenho uma missão. Além de cuidar bem de minha família, poder servir mais ao próximo. Ser generoso, né? Sim, sim. E... Vai, amor. Iago, antes de a gente falar da BeQuest, claro, fazendo esse gancho... Fala de novo para eu entender. BeQuest Academy. Isso eu não vou nem tentar falar, porque nordestino... Tradução significa legado. Legado. Mas eu vi falar lá inglês. que eu fui dar uma... legado... Aí assim, falam de legado do pitaco daqui a pouco. Legado traz um peso, gente. Nossa, muito legal. Come banana. Vou comer um queijinho daqui a pouco aí. Fazendo esse link, esse gancho aqui com a questão da família, né? Como ele falou, a gente sabe que somos passageiros nessa terra. Sim. E claro que queremos, devemos e podemos viver o melhor como você está vivendo, e glória a Deus por isso, que viva mais, que se abra mais e mais as portas a cada dia, porque
Eu olho para você e penso assim, cara, referência para o meu filho, coisa linda, né? Fantástica. É como se fosse um filho para mim. E eu, assim, fico muito feliz de ser essa referência de um homem de caráter, né? Uau. Porque vamos falar da grana, do dinheiro, dos milhões, mas como a gente falou de família, milhões para quê, né? Que eu acredito que você já teve essa experiência de chegar no topo e aí ter esse nível de consciência, né? Queria, desejava, conquistei e agora? Sim. Então, a galera aí que se matricula, que se torna seu aluno, que procura em você essa referência de crescimento financeiro. Nós somos terapeutas também, então a vida, o dinheiro é uma parte. Sem dúvida. Né? É uma parte. E como é que está esse todo na vida dessa galera? E principalmente o seu público, ele é o público mais jovem, né? Sim. Então, como é que está esse todo na cabeça desse povo? É uma pauta que a gente traz que eu acredito que é muito importante, porque realmente como é chegar no topo, conquistar os milhões e com a terceira onda que está chegando, né, que você fala também da internet, se tornou mais fácil ainda para conquistar esses lugares. Hoje é mais fácil do que quando você começou, né? Sem dúvida. Então, assim, a esteira de produção, ela vai rápido. É. E os jovens, eles estão ficando ricos mais rápido. Sim. Onde isso vai parar, né? O que vai acontecer daqui a uns anos com a população, com as pessoas, Sim. com os seus alunos? Será que essa galera tem suporte para suportar isso? Então, Base, Iago, né? Estrutura, né? estrutura. Como foi para você chegar nesse topo e realmente falar assim, cara, agora eu comprei o que eu queria, eu fiz o que eu queria, como é que tá a minha cabeça como ser humano, né? Legal. Olha, essa é uma pergunta complexa e profunda também, porque o que eu vejo, tá? Cada pessoa ela tem uma relação muito diferente com o dinheiro, mas querendo ou não, é algo que é universal. Então todo mundo gosta ou quer ganhar mais dinheiro, seja para realizar os seus sonhos, seja para ajudar as outras pessoas, seja para ajudar a família, seja independente do motivo, para fazer uma viagem, para comprar uma casa, para comprar um carro, enfim. A gente que tá na internet, a gente atrai muito essas pessoas através disso, até pela vida que eu tenho, até pelas coisas que eu posto, que eu mostro. Quando eu comecei, eu também fui atraído por isso. Então eu tava numa posição de pobreza e eu queria a riqueza. Só que quando você chega na riqueza, você vê que, ok, é igual quando você dá o primeiro beijo, fala assim, tá, beleza, o que aconteceu depois, né? A sua vida ela não muda tanto, ainda mais se você faz isso de maneira mais linear, não muda tanto. Então você fala assim, ok, fiz o meu primeiro milhão, mas e depois? É o 10? É o 100? Você vê que ao longo do tempo não é mais isso que te move. Porque, aí voltando, o dinheiro é algo muito individual. Hoje, pra mim, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu tenho um amor muito grande pelo game, pelas empresas, pelo impacto que a gente tem social, inclusive. Porque vai muito dos estágios que a pessoa vai quebrando. Se a pessoa quer faturar o primeiro milhão, quer ter o primeiro milhão na conta e ela tem aquilo, se ela não ter os próximos sonhos, não vai ter o que move ela. E querendo ou não, a gente como humano, a gente tem nossos sonhos, a gente é movido por isso. Eu sinto que o trabalho, ele exerce essa função dentro da minha vida muito importante, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu gostava antes mesmo de eu ganhar dinheiro. Então, quando eu ganhei dinheiro, isso amplificou ainda mais. O dinheiro, ele sempre é um potencializador, né? Então, se a pessoa ela não tem uma base muito boa, o dinheiro pode ser perigoso, inclusive. Sim. Você pode ganhar muito dinheiro e pode dar ruim na sua vida porque você ganhou dinheiro. Verdade. Porque as possibilidades que você vai ter são maiores. O poder que você tem é maior. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando eu comecei a ter uma grana mais interessante, quando eu comecei a ficar rico, com 16 anos de idade, eu falei assim, tá, deixa eu me situar um pouco mais aqui, porque eu não quero fazer merda, eu não quero fazer bobagem. E é muito fácil, ainda mais quando você é muito novo, você não tem muito conhecimento. Eu gosto muito de comparar coisas que eu vejo no passado. Por exemplo, até um ano atrás eu tinha uma cabeça, eu não quero comprar imóveis. E aí meu pai falava, minha mãe falava, não, compra imóveis.
é interessante, não sei o quê. Eu falo, não, mas se eu botar esse dinheiro aqui dentro de um CDI, eu vou ter 1% de rentabilidade e é muito melhor. O imóvel nunca vai me entregar isso. E depois de analisar vários outros fatores, eu falei assim, opa, o imóvel é uma coisa de fato interessante. E eu não olhava isso, mas meu pai entendia, minha mãe entendia algo que eu não entendia. Existem certos momentos da nossa vida que as pessoas ao nosso redor vão falar coisas que a gente não está pronto para entender. E é muito perigoso, porque agora, percebendo isso, qualquer outro conselho de fora, eu tento analisar o máximo possível o que eu não estou entendendo. Porque existem conselhos que o meu avô, que minha avó tem pra mim, que eu ainda não tô na fase de entender. Mesmo que ele explique desenhando pra mim, eu não vou entender. Eu não tenho 70 anos de idade. Eu não tenho 70, 80 anos de idade. E eu fiz uma entrevista com os meus avós, tanto com o meu avô quanto com minha avó, separados. Eles estão juntos, né? Eles casados há 50, 60 anos. Mas eu quis fazer com um dos dois pra pegar os aprendizados de vida. Não é uma coisa que eu quero publicar nem nada. Eu subi num drive, no HD, tenho backup disso. Mas, como são pessoas que já estão na idade mais avançada, a gente não sabe até o dia de amanhã, até onde que eles vão. Eu falei assim, cara, deixa eu sentar com meu avô, deixa eu sentar com minha avó e absorver o máximo de conhecimento que eles têm. Máximo. Me dá tempo de vida. Eu tô roubando tempo de vida ali. Roubando tempo de vida. Porque eles já passaram coisas que eu ainda não passei. E eu preciso entendê-los o quanto antes. Então, essa humildade de você falar assim, cara, onde que eu posso extrair mais conhecimento? O que eles já entenderam que eu ainda não entendi? Isso tem muito a ver com dinheiro, porque vai te livrar de muitos perigos. Então eu vejo várias pessoas que... A gente tem uma base de alunos muito nova, né? Sim. Então a galera de 20 e poucos anos que fazem isso o primeiro milhão, e aí o cara, ele vai lá, gasta 50, 60 mil em uma noite. Eu não gosto de balada, eu odeio balada. Você nem tem cara de balada. Não odeio, cara. Seu não corpo, tem sentido pra mim. Eu não bebo, entendeu? Eu não bebo, Uau, então ó. já começa a ficar... Parabéns, ó. Já começa a ficar... Viu, Benjamin? Pode continuar seguindo o Iago, tá? É até saúde, é questão de saúde, né? Exato. E aí, pô, você vai ficar lá até 5 horas da manhã. Impressionando pessoas que você não gosta. Então não tem sentido você ir pra balada. Eu posso te dizer, não vale nada. Eu vivi mais de 20 anos na madrugada com shows. Sim. Você vai falando, vai vindo o significado do meu nome aqui, né? O rio que flui, o significado do meu nome. Um mar de possibilidades de perguntas. Mas eu quero fazer uma pergunta sobre seus avós, por fazer. O que mais marcou para você no que você viu e ouviu deles, nesse compilado, que mexeu com você? Deixa a gente comer um pouquinho dessa porque experiência a galera não vai, fantástica. por enquanto não vai ter acesso a isso, por enquanto. Sim. Quem sabe um dia. Mas o que mais mexeu com você, ouvindo eles? Cara, eu só tenho vô e vó por parte de mãe. Eu não lembro muito do meu avô por parte de pai, nem a minha avó por parte de pai, eu conheci ela, eu convivi muito com ela, mas tem um tempo que ela já faleceu. E eles são uma pessoa muito simples. Meu avô e minha avó são pessoas simples, já estão casados há mais de 50 anos. Minha avó recentemente sofreu um AVC e tá sendo mais difícil para ela, porque fisicamente o corpo pede ajuda, fica um pouco mais debilitado, a pessoa fica mais, enfim, debilitada mesmo, né? E o meu avô, com 78 anos de idade, não deixou a ponta cair. Ele vai lá, serve ela, vai lá, estou querendo um café, vai lá, faz o café pra ela, quero ir no banheiro, vai lá, leva no banheiro. Uau, que referência. E eu vendo aquilo, eu falei assim, caramba, cara, esse é primeiro um exemplo de casamento violento. Meu avô é uma pessoa de muito poucas palavras. Ele não fala muito, sabe? Tanto é que pra extrair alguma coisa dele da entrevista foi um trabalho árduo. Garimpando. Foi garimpando ali. Eu levei um kit de 25 perguntas, assim. Tanto de quais são os erros que você cometeu e você, em uma nova vida, você não cometeria de novo. Então, o que você falaria pra uma pessoa mais nova? Várias perguntas assim, né? Mas a principal coisa que eu percebi deles é que a constância, ela fala mais que tudo. Então, o longo prazo, ele deve ser valorizado. E a gente, quando é muito novo, a gente, ainda mais com essa geração da internet mais imediatista, a gente acaba olhando muito pro dia de amanhã. Mas tem o depois de amanhã. Tem o ano que vem. Tem 10 anos pra frente. Tem 20, 30, 50 anos pra frente.
E às vezes, você não calcular isso te custa muito caro lá na frente. A quantidade de coisa que o meu avô e minha avó teve que passar dentro do casamento, dentro da família, os sapos que eles tiveram que engolir para aguentar uma relação de 50 anos, não é simples, cara. Não é simples. Deve ter várias brigas, várias coisas, várias desavenças, várias discordâncias. Muito perdão, né? Muito perdão, muita quebra de orgulho. Sim. Então, a primeira coisa que eu aprendi fortemente com eles foi o poder da constância e o poder da humildade. Uau. Porque às vezes você pensa ali só naquele momento, mas você esquece que existe uma vida toda pela frente, né? Então, às vezes a pessoa ela vai se perder num momento de explosão de raiva e esquece que tem uma vida inteira pela frente, né? E aí eu vejo meu avô uma pessoa mais tranquila, segurando as pontas ainda, mesmo por conta da idade, é uma coisa que é massa de ver ali. Sim. Eu estava acompanhando algo sobre o Thiago Nigro, nossa equipe teve acesso a ele, entrevistou ele em um evento gigante que teve em Belo Horizonte, e algo me chamou muita atenção. Eu vi ele recentemente junto com aquele bilionário, onde ele estava como mais um ali naquela plateia, na arquibancada, vendo aquele bilionário de 94 anos, eu esqueci o nome dele agora. Enfim, do Nigro eu não esqueci não. Ele falou. Warren Buffett. Esse cara aí, não sei quem é não, mas... Thiago Nigro, ele disse algo que mexeu comigo, cara. Ele foi comprar um relógio, não sei se você ouviu isso. Fora, um relógio que é feito por encomenda, Acho que eu vi. é caríssimo. E a frase dele mexeu muito comigo, como a gente trabalha com a parte do desenvolvimento humano, né? Autoconhecimento. Ele falou assim, cara, eu fui pedir o relógio, queria comprar o relógio. E o cara falou assim, não é assim não. Ele descobriu lá que não era só ter dinheiro. E aí eu parei, botei os dois ouvidos atentos para ouvir o Thiago Nigro, porque ele tinha dinheiro para pagar. Se o cartão dele, Diamond, sei lá, Black, não desse, tinha do amigo também para passar, e o cara falou assim, olha, você vai ter que esperar X período de tempo e vamos ver se é possível, porque esse relógio não é Era feito anos, assim. Né? É um Patek Philippe. Aí, a história tá lá na internet, vocês depois vão ver lá, mas mexeu comigo o start, a sinapse que ele teve, que não basta ter dinheiro. E aí eu vi um ponto, se um dia eu estiver junto com ele, a minha equipe já teve, mas eu ainda não tive, tem algo aí. Tem uma ferida. Porque a maioria das... Eu tenho um livro chamado, vamos ver se você me ajuda a lançar ele, O Filho do Catador de Latinha, que é um livro preventivo para as pessoas não tirarem a vida. É uma saga de um homem simples que... chega de um momento que ele cresce, como o Iago cresceu, só que ele vira bilionário em Nova York. E aí tem algo que acontece lá no livro que eu não vou contar aqui agora. Depois você me ajuda, me ensina como é que eu lanço algo assim. Mas o propósito é prevenir o suicídio, tá? Para pessoas que estão ganhando grana, esse é o tema aqui agora, a gente tá falando sobre isso. E o Nigro, voltando ao Nigro, o título do livro é O Filho do Catador de Latinha que ficou milionário. Tá? É lindo, velho. Tem essa vivência aí, coisas que seu avô falou, sua avó vou querer ver depois. Eu vou te mandar isso, tá? Massa. Eu quero o seu parecer. Quem sabe você faz o prólogo lá, você faz o... Legal, faço Como é que falou? Por favor, vamos vou lá, ficar muito honrado. Olha aí, galera. Iago, viu? Escrevendo lá no nosso livro. E aí o Nigro falou, Iago, assim, cara, eu tinha dinheiro, mas não podia comprar. E aí eu tenho ouvido, eu atendi recentemente um dos maiores, não vou falar muito, senão a galera vai saber quem é. Como é que eu falo isso, meu Deus, aqui? Me ligou um dos maiores... Não vou falar a função dele não, senão chegam nele rapidinho. E eu quero guardar isso que é meu, né? Eu não posso falar. Ele me ligou e a gente ficou 1 hora no telefone, dos maiores nomes do Brasil. Bilionário. Não vou dizer a área que a galera vai chegar logo nele, né, amor? E ele, cara, chorava muito. E ele tem bilhões, ele sabe o que é dinheiro. E eu ouvi muita coisa dos bastidores, que eu não vou contar, claro. Sim. Mas uma coisa me chamou, parece com o que o Nigro disse. Tenho dinheiro, é o topo da montanha. Cara, eu vou falar de uma linguagem filosófica aqui agora, vou dar uma de filósofo. E se a montanha, João, depois da montanha, depois de amanhã,
Se 10 anos depois, se 20 anos depois, não for aquilo que eu pensava que poderia... A dor é o lugar mais próximo da cura. Agora, pro vazio existencial, o problema, cara, é que não tem lugar de contato. Para quem tem vazio existencial e deseja a morte, ou já tem um dinheiro e pode comprar Ferrari, velho, eu amei, eu fui na Porsche, fiquei louco, meu coração bateu forte. Eu quero ir na Ferrari, ainda não fui, nunca entrei numa Ferrari, vou andar de helicóptero agora pela primeira vez na vida. Um menino morador da Bahia, gente, é sobre Iago, mas deixa eu abrir meu parênteses aqui. Menino do interior da Bahia, montador de jegue, manhinha tentou me abortar, painho me abandonou, ao nordestino falando. E agora andar de helicóptero? Impressionante. Cara, mas o Nigo tá dizendo que mesmo tendo dinheiro, foi estranho não poder comprar o relógio na hora que ele quis. E o outro bilionário que me ligou tava todo fudido, a vida destruída emocionalmente. Sim. E dizem por aí, que eu não sou bilionário nem milionário, que essas pessoas que têm dinheiro não buscam mais comprar. Eles querem ter experiência. Sim, sem dúvida. Eu quero falar sobre isso, eu nem sei direito como falar, mas experiência para quê? Qual tipo de experiência? Porque isso é pessoal, né? Eu vejo que assim, né? Existem vários tipos de ricos, se eu pudesse classificar isso de uma maneira muito pejorativa e generalista, né? Tem um cara que vai querer comprar para mostrar que ele pode, tem um cara que vai querer comprar para desfrutar, tem um cara que vai querer comprar para conforto para a família, tem um cara que vai querer comprar para segurança da família, tem um cara que vai querer comprar para ajudar os outros. Tem vários tipos de motivos, né? Mas é muito perigoso quando esse cara que, por exemplo, eu quero comprar um Patek Philippe e não é só o dinheiro. Isso é um relógio? Sim. É o que o Negro queria comprar. É um relógio. O nome do negócio? É Patek Philippe. Meu Deus. Porque você tem que ter relacionamento, você tem que... São anos e anos e anos de espera, né? E aí você toca na ferida, mas eu não posso, né? Parou ele. E tudo que eu fiz até agora, será que foi em vão, né? Mas o que eu vejo, né? Há um tempo atrás, cara, na real, há uns anos atrás, né? Eu priorizava muito só o trabalho, só o dinheiro, só o trabalho, só o dinheiro. E aí quando eu comecei a namorar, foi algo muito interessante porque... Voltando a longo prazo, né? Às vezes a gente tenta resumir coisas muito complexas de ideias profundas. Mas eu cheguei à conclusão, depois de chegar num status financeiro interessante, que não valia a pena eu sacrificar o tempo que eu tinha com a minha família em prol do trabalho. Então, toda oportunidade que eu vejo que eu posso ver os meus pais, que eu posso ver o meu irmão, ver os meus sobrinhos, estar com eles, estar em um churrasco de família, ir nos aniversários de família, eu coloco isso como prioridade. Eu acho que existem fases dentro da jornada empreendedora para você conquistar. E do que vale o dinheiro se você perde as pessoas que você ama, né? E muitas pessoas no próprio processo acabam cometendo esse erro. E eu durante muito tempo cometi esse erro. Então, tem um aniversário de uma tia, tem um aniversário de um parente próximo. Cara, eu tenho mais 3, 4, 5 outras coisas para fazer aqui hoje. E se eu não fizer, acho que vai dar ruim. Se eu não fizer, eu vou deixar de ganhar aquilo. Eu priorizava durante muito tempo o dinheiro. E eu acho que, como eu falei, em certos pontos, isso é essencial. No sentido de você vai ter que abdicar da sua noite de sono, você vai ter que abdicar do seu conforto, você vai ter que abdicar de muitas experiências que você às vezes queria ter para chegar num status de, ok, agora eu posso priorizar em minha família. Só que é uma bomba relógio. Porque até quando você vai fazer isso? Ou então